Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 9 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like. Se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum vídeo. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais uma rodada, trazendo palpites de futebol, sempre em busca das melhores odds para vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre, time! Bora lá, time! Primeiro prognóstico do dia, começando na Alemanha, Bundesliga, vamos de Hertha Berlim versus Colônia, jogo às 11h30 na casa do Hertha. Olhando a tabela de classificação, o time do Colônia na 8ª posição com 25 pontos, já a equipe do Hertha Berlim na 12ª posição com 21 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Hertha jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui apenas 2 derrotas, são 2 empates e 6 vitórias. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos, e over 2,5, acima de 2,5 gols, batendo aqui em 5, 6, 60% dos 10 últimos jogos, over 2,5. E percebam também que a equipe do Hertha, dos 10 últimos jogos, marcou gols em todas as partidas, tá? Não passa em branco aí dos 10 últimos jogos. Fator bem importante. Agora olhando o race da equipe do Colônia, jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, perde 3 partidas, empata 4 e vence 3. Ou seja, oscila entre derrotas, empates e vitórias. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 100% dos 10 últimos jogos, ou seja, o over 1,5 vem bem quente aí para o confronto. E falando um pouquinho de over 2,5, acima de 2,5 gols, batendo aqui em 1, 2, 3, 4 partidas. O over 2,5 nem tão quente, tá? Pro lado do Colônia, né? 40% dos 10 últimos jogos. Olhando um pouquinho o histórico, temos aqui 2 vitórias pro lado do Colônia, também com 20 pontos, tá? A equipe do Wolfsburg começou muito bem o campeonato alemão, mas deu aí uma derretida, tá legal, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na race e também lembrando que agora os times ficaram algumas semanas aí, umas 2 semanas mais ou menos parados, né? Entre Natal e virada de ano. Vamos ver como é que as equipes voltam, tá legal? Olhando aqui a race da equipe do Bochum, jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5 partidas, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não bate aqui em 1, 2 partidas, ou seja, 80% de over 1,5 nos últimos 10 jogos. Agora o Wolfsburg jogando como visitante dos seus 10 últimos jogos, percebam que perde bastante, como falei pra vocês, ele começou bem o campeonato alemão e depois deu uma pipocada feia aí, tá? Somando aí 6 derrotas, apenas 2 vitórias e são 2 empates, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, over o Raio Vallecano. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Betis na 3ª posição com 33 pontos, já a equipe do Raio Vallecano na 6ª posição com 30 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. A equipe do Raio Vallecano jogando em casa tem uma belíssima race, tá legal? Dos 10 últimos jogos são 2 empates e 8 vitórias, ou seja, uma tendência de vitórias em casa muito bem definida. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não bate aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos em casa batendo aí o over 1,5 e também falando de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos 10 últimos jogos em casa, over 2,5. E percebam que a equipe do Raio Vallecano, além de ter uma belíssima race, ela marca gols em praticamente todos os jogos em casa, tá? Passou em branco em apenas uma partida, ou seja, dos 10 últimos jogos marcou aqui em 90% deles, uma tendência muito forte. Agora o Real Betis jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas e são 6 vitórias.
praticamente oscilando entre derrotas e vitórias. Falando de mercado de gols, over 1,5 não bate aqui em 1, 2 partidas, ou seja, 80% delas batendo over 1,5 e também falando de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% dos 10 últimos jogos over 2,5. Ou seja, mercado de gols vem quente para esse confronto, tá, time? E percebam também que a equipe do Real Betis, jogando como visitante, ela marca gols fora de casa, tá? Ó, só passou em branco aqui em 2 partidas, ou seja, das últimas 10 como visitante, marcou em 80% delas. Olhando um pouquinho o lado histórico dos 5 últimos jogos, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano, 1 vitória para a equipe do Real Betis e 1 empate. Então aí a crescer, o canal ficar forte e esse conteúdo chegar a mais pessoas. O nosso muito obrigado. Bora lá, Sevilha versus Getafe, jogo 12h15 na casa do Sevilha. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Sevilha na segunda posição com 41 pontos, já a equipe do Getafe na 16ª posição com apenas 18 pontos. Lembrando aqui, hein, galera, ó, o Sevilha tá na segunda posição com 41 pontos, o Real Madrid 46 e o Sevilha tem um jogo a menos, hein? Se o Sevilha vencer aqui a partida, fica com 2 pontos só de diferença para o Real na primeira colocação. Fica bom aí pro lado do Sevilha, hein? Campeonato Espanhol pegando fogo. Bora dar uma olhadinha aqui na Race, né? O Sevilha jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, apresenta somente uma derrota. Praticamente não perde jogando em casa. Soma aqui mais 2 empates e 7 vitórias. Ou seja, uma tendência de vitórias muito bem consolidada jogando em casa. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não batendo aqui em uma partida. Ou seja, 90% dos seus 10 últimos jogos em casa, over 1,5, tendência forte, hein? Agora o Getafe, como visitante, dos seus 10 últimos jogos, venceu apenas uma partida. Praticamente não vence jogando fora de casa, empatou outras 4 e perdeu 5. Falando de over 1,5, temos aqui para o lado do Getafe 1, 2, 3 partidas não batendo, ou seja, 70%. Perdeu 3, empatou 1 e venceu 6, tá? Ou seja, vem forte aí jogando em casa o Villarreal. Falando de mercado de gols, over 1,5, tendência aqui acima de 1,5 gol, só não bate em uma partida, ou seja, 90% dos 10 últimos jogos, over 1,5. E falando agora de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 50% de over 2,5 de seus 10 últimos jogos em casa, tá legal? Agora a race do Atlético de Madrid jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos temos aqui 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. Oscila entre derrotas e vitórias, né? Falando também de mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 100% dos 10 últimos jogos e over 2,5 batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos. Ou seja, o Atlético de Madrid vem muito forte na questão over 1,5 e over 2,5, tá, time? E percebam que o Atlético de Madrid jogando como visitante, ele costuma marcar gols, tá? Passou em branco em apenas 2 partidas das últimas 10 jogadas. Costuma ser agudo como visitante. Quero dar uma olhadinha no Villarreal jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, só passou em branco em uma, tá, time? Lyon. Antes de mostrar a tabela de classificação, vamos aqui para as ausências, tá? Os desfalques. Pro lado do Lyon, Denayer, o zagueirão belga, né? Vou falar os principais, tá? Slimani, o centroavante, Thiago Mendes, o brasileiro, tá? O lado do Paris Saint-Germain, temos aqui Di Maria, questão pandêmica, Donnarumma, pandemia, Draxler, pandemia, Hakimi, seleção nacional, lateral direito, Neymar fora, né? Ainda machucado, lesão no tornozelo, e em dúvida, o Messi é dúvida, tá? Mbappé confirmado, tá, galera? Que, na minha humilde opinião, é o melhor jogador do Paris, tá legal? Agora sim, dito isso, bora aqui para a classificação. A equipe do Paris Saint-Germain com 46 pontos e a equipe do Lyon na 13ª posição com 24 pontos. Olhando aqui a race das equipes, o Lyon jogando em casa dos 10 últimos jogos, temos aqui apenas uma derrota, ou seja, o Lyon em casa perde pouco. Empatou outras 3 e venceu 6 partidas. Com relação ao mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 100% dos 10 últimos jogos do Lyon em casa. E falando um pouquinho de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2,
3, 4, 5, 6. 60% dos 10 últimos jogos, batendo aí o over 2,5 para a equipe do Lyon. E percebam que o Lyon jogando em casa não passou em branco em nenhum desses 10 jogos aqui que eu tô mostrando para vocês, tá, galera? Marcou em 100% dos 10 últimos jogos em casa. Baita tendência. Agora o Paris Saint-Germain, jogando como visitante, apresenta aqui 2 derrotas, são 4 empates e 4 vitórias, tá legal? Falando de mercado de gols, over 1,5 não bate aqui em uma partida, ou seja, 90% dos 10 últimos jogos, over 1,5. E também falando de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. 60% dos 10 últimos jogos, over 2,5. E percebam que o Paris Saint-Germain, como visitante, é um time bem agudo também, galera. Só passou em branco aqui em 2 partidas, marcando em 8, tá? Ou seja, marcando em 80% dos 10 últimos jogos. Olhando um pouquinho a questão histórica, temos aqui 3 vitórias para o Paris. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Milan na segunda posição, brigando aqui diretamente com a equipe da Inter, né, com 45 pontos. Já a equipe do Venezia na 16ª posição, com apenas 17 pontos. Olhando aqui a race das equipes, né, a equipe do Venezia jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 vitórias, 2 empates e são 5 derrotas, ok? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não bate em uma partida, ou seja, 90% de over 1,5 nos últimos 10 jogos. Falando também de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos últimos 10 jogos, batendo over 2,5. Agora a race da equipe do Milan, jogando como visitante, uma boa race, né? Perdeu apenas 2 partidas, empatou uma e venceu 7, tá? Falando aqui de mercado de gols, over 1,5 batendo em 80% dos últimos 10 jogos e o over 2,5 batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% dos últimos 10 jogos. Uma tendência muito forte aí para os dois lados, over 1,5 e over 2,5. E o Milan jogando fora de casa costuma balançar as redes, tá, galera? Só passou em branco em uma partida aqui, marcou em 9, 90% dos jogos, dos últimos 10, marcando gols fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha o Venezia em casa com relação a gols, também faz bastante gol, tá, galera? Passou em branco, ó, em apenas uma partida das últimas 10, tá? Marcando em 90% dos 10 do Napoli. Olhando a tabela de classificação, o Napoli na 3ª posição com 40 pontos, já a Sampdoria na 15ª posição com 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Napoli jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 1 empate e são 5 vitórias, tá? A gente só tem que ficar esperto, galera, com o seguinte, ó, dos 4 últimos jogos na casa do Napoli, ele perdeu 3 e só ganhou 1, tá? Então ficar um pouco atento com relação a isso. Perdeu bastante no meu ponto de vista e perdeu aqui para o Empoli e Spezia, né? Times que não são tão fortes assim para a gente tomar como uma na análise, né? Falando de mercado de gols, over 1,5 não batendo aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% delas batendo over 1,5 e falando de over 2,5, acima de 2 gols e meio, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% dos 10 últimos jogos em casa, over 2,5. Agora a Samp jogando fora de casa como visitante, dos 10 últimos jogos apresenta aqui 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Ou seja, oscila entre derrotas e vitórias, né? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, não batendo aqui em apenas 2 partidas, ou seja, 80% dos seus 10 últimos jogos, over 1,5. E também falando de over 2,5, batendo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos 10 últimos jogos, over 2,5. E percebam que a Sampdoria fora de casa é um time que costuma marcar gols, tá, galera? Só passou em branco aqui, ó, em 2 jogos, tá? Ou seja, marcou em 80% dos 10 últimos jogos como visitante. Deixa eu ver o Napoli em casa aqui, pessoal. O Napoli em casa passou em branco também somente em 2 partidas das últimas 10, marcando em 80% delas. Ou seja, mais uma boa tendência de ambas marcam, tá? Olhando um pouquinho o lado histórico, temos aqui 1, 2, 3, 5 vitórias para o lado do Napoli dos 5 últimos jogos, ou seja, no histórico o Napoli é bem favorito. E percebam que ambas apenas 2 derrotas, são 3 empates e 5 vitórias, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, acima de 1 gol e meio, não batendo em 1, 2, 3 partidas, ou seja,
70% das últimas 10 partidas da Roma em casa batendo o over 1,5. E percebam que se a gente pensar aqui, time, num under 3,5, abaixo de 3 gols e meio, só estoura em 2 partidas, tá? Ou seja, o under 3,5 bate aqui em 80% dos 10 últimos jogos da Roma em casa, tá legal? Agora a equipe da Juve jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, também perde pouco, apenas 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, não batendo aqui em 2 partidas, ou seja, 80% dos 10 últimos jogos batendo o over 1,5, e pensando também na questão do under 3,5, abaixo de 3 gols e meio, só estoura aqui em 2 partidas, também batendo em 80% dos 10 últimos jogos, under 3,5, abaixo de 3 gols e meio, tá? Olhando aqui um pouquinho a questão do lado histórico, temos aqui 2 empates, 90% dos últimos 10 jogos da Lazio fora, over 2,5, baita tendência, hein, time? Olhando um pouquinho aqui o lado histórico, entre Inter e Lazio, temos 2 vitórias para o lado da Inter, 2 vitórias para o lado da Lazio e 1 empate. O histórico é equilibrado. Falando também a questão de ambas marcam, tá? Se olharmos aqui a equipe da Lazio jogando como visitante, ela só passou em branco em 2 partidas, e a Inter jogando em casa marcou gols em todas as partidas. Ou seja, isso mostra que ambas na terceira posição com 37 pontos, já a equipe do Ferreira na 10ª posição com apenas 17 pontos. Dando uma olhadinha aqui na race das equipes, né? O Benfica jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, apresenta aqui 7 vitórias e 3 derrotas, tá? Ou seja, uma tendência de vitórias jogando em casa forte. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos, uma tendência forte, né? Agora a equipe do Ferreira jogando fora, dos 10 últimos jogos, apresenta 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias, oscilando entre vitórias, derrotas e empates. Falando um pouquinho de mercado de gols, over 1,5, só não batendo aqui em 1, 2, 3 partidas, ou seja, 70% dos 10 últimos jogos, over, e continuar aí nas primeiras colocações, tá, time? Como passei para vocês, olhando aqui a tabela de classificação, o Olympiacos na primeira posição com 42 pontos, já o Asteras na 8ª posição com apenas 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Olympiacos jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta somente 1 derrota, 1 empate e são 8 vitórias, tá legal, time? Uma tendência de vitórias muito forte jogando em casa. Olhando um pouquinho o mercado de gols, é um time mais econômico, tá, pessoal? Se a gente pensar aqui num under 3,5, percebam aqui que só estoura em 1 partida, tá? Ou seja, 90% dos jogos do Olympiacos em casa ficam dentro aí do under 3,5, abaixo de 3 gols e meio, 90%, tá legal? Agora o Asteras jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, vence apenas 2 partidas, perde 4 e empata outras 4. E se olharmos ainda o under 3,5 abaixo de 3 gols e meio, só estoura em 1 partida, também batendo em 90% dos seus 10 últimos jogos como visitante. Baita tendência o under 3,5 para essa partida, tá, time? Olhando aqui a parte histórica dos 5 últimos jogos, temos 5 vitórias para o lado do Olympiacos, predomínio total, e percebam que as 5 últimas partidas aqui, nenhuma delas estourou o 3,5, então todas elas ficando dentro. Bom, time, essas foram as análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Assinou o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. E para fechar, deixa aquele comentário, aquele salve, para fortalecer ainda mais o time e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Pessoal, o nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.